nosso Pergunte ao Doutor de hoje, estamos aqui com o Dr. Rodrigo Chagas. O Dr. Rodrigo Chagas é nosso médico intensivista, tem trabalhado e atuado hoje dentro dos nossos leitos de UTI, né? Hoje o Hospital Auxiliadora possui 20 leitos de UTI adulto e também faz parte da coordenação do serviço de hospitalista. Dr. Rodrigo, antes da gente entrar na área técnica, o objetivo do nosso programa é trazer o nosso paciente, nossa população para dentro do hospital e conhecer um pouquinho mais do médico, né, que está no dia a dia, no desafio. Me fala um pouquinho da sua trajetória, por que veio para Três Lagoas, onde é que nasceu, onde é que se formou, me conta um pouquinho. Nós queremos saber o que está acontecendo aí na vida do doutor. Também gostaria de saber algumas coisas relacionadas à vida pessoal, casado, solteiro, como é que está tudo isso? Vamos lá, prazer estar aqui com o nosso querido, chamo ele sempre de chefe, o chefe Dr. Marcos. Primeiramente, eu sou aqui de Três Lagoas, sou nascido e criado aqui em Três Lagoas, minha família toda daqui, já tem 3 ou 4 gerações já que estão aqui que eu saiba. Eu saí daqui de Três Lagoas com 14 anos. Mas o sobrenome Chagas, então, é daqui da região? É daqui da região. Chagas é de pai, Chagas. É de pai ou de mãe? Pai. E a mãe? Qual é o sobrenome da mãe? Gonçalves da Silva, tem que ter um Silva, né? O pessoal do interior tem que ter um Silva. É um brasão forte nacional, tem né? Tem que ter um Silva. Lá de Bela Vista, meu avô, bem longe daqui. E aí veio parar aqui. E então, minha família é toda daqui. Eu tenho uma irmã também que é médica, que aí por isso que eu fui mais ou menos nessa linha. Então eu saí daqui para estudar cedo. Com 15 anos eu fui para Florianópolis, Santa Catarina, porque minha irmã já estudava lá, fazia faculdade lá. E depois de lá, quando eu passei no vestibular, eu pulei para o Rio de Janeiro. Então foi meio gaúcho e depois virou meio carioca. Meio carioca. Onde eu fiquei 12 anos no Rio de Janeiro, na minha formação toda de lá. E eu fiz na Universidade de Gama Filho, a universidade uma das mais antigas lá no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, por problemas, ela acabou fechando, mas é uma excelente, muito conceituada na época. E de lá eu fiz, a primeira especialização que eu fiz foi clínica médica, né, no Hospital Central do Exército, onde eu fiquei 6 anos depois que eu formei. E dentro da clínica médica do Exército eu já adentrei a especialidade em terapia intensiva. Então de lá para cá já são 12 anos de formado que eu só trabalho com terapia intensiva. E 2017 que eu resolvi voltar para Três Lagoas, aqui pro hospital, e aqui foi o primeiro local que eu trabalhei. Em que mês chegou em 2017 aqui, Dr. Rodrigo? Então, um cara conhecido que chegou em 2017? Eu cheguei em agosto, 14 de agosto de 2017. Foi por aí que o senhor chegou também? Eu cheguei em setembro ou outubro. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Foi bem na saída. Cheguei aqui, o hospital era de um jeito, né? E hoje a gente está assim, houve uma melhora exponencial nesses anos, desde que você chegou, e fez uma melhoria assim, considerável no nosso setor, né? Que é a terapia intensiva, que é onde eu trabalho. Nós estamos aí buscando o caminho de ampliação da UTI hoje, que tem 20 leitos. A gente está passando para praticamente aí 30 leitos agora, ainda talvez esse ano ou no ano que vem, está com mais 10 leitos de UTI. Mas nós vamos falar isso depois. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Dr. Rodrigo Chagas. Quantos médicos tem aqui, o desafio, a família, a sua idade? Fala um pouquinho mais primeiro da sua vida pessoal, Bruno. Bom, eu tenho 36 anos, né? Sou noivo. Você formou em que ano? Eu formei em 2011 para 2012. 11 para 2012. E foi para medicina por causa da irmã? Minha irmã. Eu tenho um tio que é médico também, que é endocrinologista, o Dr. Celso, lá em Florianópolis. E a minha irmã que é dermatologista também, mora em Catalão, Goiás. E aí eu fiz nessa área. E quando é um pouco mais novo, né, a gente pensava em outras coisas, pensei em engenharia civil, engenharia elétrica, mas aí durante a adolescência eu resolvi pular para a medicina mesmo por conta da minha família mesmo. É um negócio que eu acabava vendo meu tio no consultório, aquela coisa do médico sentar, conversar, examinar os pacientes, sempre me chamou a atenção. Mas falando em consultório, você gosta de consultório ou não? Não, olha, não é a minha praia, viu? Hoje eu só fico dentro da UTI, de 8 da manhã até 5 da tarde, faço plantões na UTI também, então noturno, final de semana, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável e tô praticamente todos os dias. Você que está acostumado a ir com nossos médicos da cidade, médicos que vêm de fora para trabalhar na nossa cidade, você está tendo a oportunidade de conhecer o Dr. Rodrigo Chagas. O Dr. Rodrigo Chagas é um médico que está aqui atuando, trabalhou muito tempo aí dentro do Covid,
foi uma grande força para nesse momento de pandemia aí, para a gente conseguir sobreviver aí a grande demanda que nós tivemos de Covid. Doutor Rodrigo, casado, não? Sou noivo com a Franciele, que inclusive eu conheci aqui dentro. O que ela é? Ela é enfermeira. Nossa, profissional da saúde, né? É enfermeira, conheci ela dentro da UTI, trabalhava comigo. E a gente vai casar aqui na igreja. Dia 30 de novembro, inclusive. É bonita a nossa capela, né? A capela aqui foi um momento que a gente achou entre todas da cidade, falou, já que a gente se conheceu dentro do hospital, nada mais simbólico do que a gente finalizar isso lá. A nossa capela é muito acolhedora, né? Diferenciada, muito bonito. Uma coisa bem romântica, né? Isso. Rodrigo, fala um pouquinho para mim desse momento do Covid. Como é que foi esse momento assim? Na realidade, a gente precisa relembrar um pouquinho para a gente ver como é esse trabalho de terapia intensiva na UTI. Perfeito. O Covid pegou praticamente todo mundo de surpresa, né? A gente tinha uma experiência enorme em relação ao tratamento nesse caso. A gente tivemos anteriormente, 3 anos antes, o H1N1, né? Que foi uma doença viral que também teve, mas foi muito pequena, pontual, né? Então, quando nós chegamos aqui com a pandemia, onde todo mundo fechou as portas, aquele pessoal, todo mundo ficou dentro de casa, e a gente foi para a luta, né? A gente foi para dentro do hospital, todos os dias, deixava a família em casa, né? E falava, vocês fiquem aqui que eu fico lá, né? Então foi uma coisa assim... Logo depois do nosso intervalo, nós vamos perguntar para o Rodrigo como é que ele se sentiu nesse momento. Deu medo? Bicho! No final do nosso primeiro bloco, perguntamos ao Dr. Rodrigo como é que foi essa sensação. Deu medo de trabalhar na pandemia, na UTI Covid e ver um cenário que praticamente é um cenário que comoveu todos nós e foi um momento muito significativo para o desenvolvimento da saúde no Brasil e no mundo. Doutor, como é que foi isso? Bom, acho que todos nós que trabalhamos na área da saúde, dentro da terapia intensiva especial, todos tiveram medo. Era algo assim que a gente entrava, acordava de manhã e falava, vamos pra luta. Mas aquele medo que era um medo bom, que é um medo que dava iniciativa, né? E vontade de trabalhar, de fazer diferença, de tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. E claro, né, a gente teve uma experiência aqui, eu posso falar com propriedade dentro do hospital, de grande ajuda e suporte que nós tivemos aqui no hospital. Porque a gente pegou um hospital que tinha 20 leitos, nós passamos aí para quanto, Marcos? 50 leitos. Chegamos, acho que a ter 50 leitos. E assim, todos... Improvisados também, né? Improvisados, mas assim, com todo o equipamento possível, o Marcos disponibilizou para nós todo o suporte, tudo que nós precisávamos, tinha aquele trabalho, falou, Marcos, nós estamos usando disso. O Marcos dava o jeito dele e conseguia para nós. Então assim, todos os equipamentos, tudo que nós... material humano, que é um negócio que a gente demanda tempo para treinamento, nós conseguimos treinar, conseguimos equipamentos, fomos assim, bem agraciados, né, em relação a trabalhar nesse hospital, porque a gente teve como é que eu posso dizer, uma luta muito grande, intensa, necessitando de suporte. Né? Mas o senhor fugiu da pergunta do medo. Deu medo? Ah, não, sim, com certeza. Vixe. Eu vi que o senhor falou um pouquinho do seu histórico de militar aí. Sim, E essa sensação militar, teve junto uma união médica nesse processo todo de militar? Eu fiquei 6 anos no Exército, né, saí como primeiro-tenente oficial médico, e o pessoal me considera aqui que eu sou meio sargentão, né? Porque eu sou meio rígido em certas coisas, né? A gente brinca um pouco mais sério, eu tento levar as coisas meio metódicas em certas coisas, então eu tentei levar essa parte disso que eu levei vindo do Exército para cá e seguir o trabalho dessa forma, né? Então a gente tentou minimizar o medo, né, das pessoas estarem ali dentro, trabalhar e ter metas, né? Ter metas a gente vai seguindo. Doutor Rodrigo, não posso deixar de perguntar uma curiosidade que até eu tive quando teve o UTI Covid. Existiam momentos muito cruéis com os profissionais, principalmente nós que estamos dentro das instituições de saúde, que era dar notícia. A notícia para os familiares que não poderiam entrar dentro de uma UTI. Ou a notícia para os familiares que não poderiam ver seu ente querido após o óbito por conta da contaminação. Como é que foi tudo isso para você, que estava na linha de frente com as percas que aconteceram? Claro que eu também preciso perguntar como é que foi salvar vidas.
É exatamente assim, eu perdi minha avó, perdi meu padrinho, perdi parentes, pessoas próximas, então para mim foi algo difícil mesmo, né? E a gente, na hora de comunicar com as pessoas, eu senti na pele o que é receber a notícia. Então a gente tentava fazer essa humanização na hora de passar essa informação, né? A gente até tem uma especialidade, né, dentro da terapia intensiva, que é a comunicação de más notícias, né? Que é bem detalhada, com técnica, para tentar fazer um acolhimento da melhor forma possível. O familiar não ficar aquela coisa angustiante, né? De antigamente o pessoal chegava, ó, seu parente morreu. Hoje a gente não faz mais isso, então a gente tem toda uma técnica, como conversar, explicar, acolher o familiar, né? Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional para a gente fazer isso. E começou muito bem detalhada na época do Covid. Então nós, como não conseguimos fazer pessoalmente às vezes, por conta da própria limitação, a gente fazia videochamada. Então o hospital disponibilizou para nós uns tablets, né, e onde a gente entrava em contato com a família, fazíamos videochamada, praticamente 2 horas da nossa manhã, era apenas para dar as informações que os familiares não desejavam sobre os seus entes queridos aqui no hospital. Então foi mais ou menos por aí. E uma pergunta, o senhor é católico? Sou católico. E o sentimento do carisma e da espiritualidade no sentido de conduzir essas notícias para os familiares que também tinham a desconfiança de saber por que não poderiam olhar seu familiar no último momento? Exatamente. A gente, no momento de dar a conversa, né, de ter aquela palavra mais meiga, mais próxima, de acolher os familiares, a gente sempre vem com uma mensagem de espiritualidade, né, de crenças. Como eu sou católico, a gente sempre fala em Jesus, em Maria, né, Nossa Senhora Auxiliadora, que pudesse acolher e confortar os corações de cada um dos entes que estavam aqui no nosso hospital. Então, essa mensagem que nós temos, como é que eu posso dizer, de forma mais religiosa, realmente, na hora de dar essa informação, até porque o familiar que está ali, ele está angustiado, ele está com medo, ele está ansioso, e quando você consegue abordar de uma forma um pouco mais direta, do ponto de vista espiritual, conseguir aproximar ele de você melhor. Então, aqui, ainda mais no hospital que nós temos a nossa igreja, como o senhor mencionou, a gente, olha, tem alguma dificuldade, pode procurar a nossa igreja, tem o padre, e fazer esse acolhimento. Até o hospital faz o acolhimento, né? Nós temos aqui o acolhimento da pastoral da saúde, que vem aqui dentro do hospital, hoje em dia a gente entra, né, na UTI, e também fazia essa parte do acolhimento na época do Covid. Como é que era a rotina, doutor? Me fala a rotina dos profissionais da saúde, porque é uma coisa muito delicada, os profissionais que iam para casa e voltavam, né? Sim. E que poderiam levar essa contaminação para casa e trazer. E também como é que era a rotina de dar uma boa notícia. Isso é uma coisa que a gente também precisa falar da boa notícia, que muitas pessoas passaram por nossa UTI, que tem uma qualidade que ganhou prêmio, né, de qualidade, por conta da eficiência da equipe que hoje você está conduzindo como médico rotineiro da nossa UTI. E a gente precisa passar para a população como é que é isso, né? Esse desafio, essa conduta do profissional médico que se vê na obrigação de estar no dia a dia lidando com os pacientes e com os familiares, e sabendo que depende dele, muito dele, claro que os pacientes também buscaram muito momentos se ajudarem e se agarrarem à fé. Perfeito. Assim, do mesmo jeito que dava notícia ruim, né, a triste, a comunicação de más notícias, nós, a maioria das vezes, dava notícias boas, né? Então, isso a gente já programava, a gente sabia que aquele paciente estava começando a melhorar, nós já começávamos a dar aquela palavra de conforto, olha, sou familiar, eu acho que daqui 48, 72 horas, tiver um pouco de melhora, se manter essa melhora. Então, quando você começa a colocar palavras positivas, né, no paciente, para aquele familiar que está olhando de fora, isso é muito importante, eles ficavam já naquela esperança, né? Então, a gente conseguia meio que fazer uma meta diária, né, que a gente fazia isso, e chamava o familiar, olha, hoje é um grande dia, hoje está de alta da UTI Covid, né, na época, e é aquela alegria, porque todos tinham muito receio, né, de entrar na UTI e infelizmente acabar sem a vida. Então a gente conseguiu, de forma humanizada, tentar acolher os familiares, né, seja de forma pessoal, seja através online, mas de dar o melhor tipo de notícia da melhor forma possível.
No nosso próximo Pergunte ao Doutor, nós vamos abordar o Dr. Rodrigo Chagas com algumas curiosidades. Saber de como que é a rotina do médico hospitalista e também entender um pouquinho mais da rotina, não agora do Covid, o pós-Covid. Então, próximo bloco do Pergunte ao Doutor, fique com a gente.